irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Ontem tivemos uma noite especial aqui, derramar do Espírito também, é claro. O nosso irmão Wallace, agora pastor Wallace, tá? Que haja respeito nessa casa. Foi maravilhoso, foi muito bom. Quem pôde vir, quem esteve presente, ver essa grande festa, né? O nosso amigo sendo honrado por Deus naquele momento. É claro que depois disso o couro come, né? Eu falei, se alegra agora, porque depois já era. Brincadeira. A gente tem fé que o ministério pastoral é um grande presente de Deus. Na verdade, eu acredito que ele não recebe o dom de pastor. Deus deu ele como um dom para a gente, entendeu? Ele é um dom humano, né? O pastor é um dom humano. A realidade é essa, é uma das minhas crenças, né? Mas hoje vamos falar sobre iniciar uma temática interessantíssima, que talvez seja mais importante para a igreja no nosso tempo, né? Como foi para a igreja primitiva. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos iniciar essa série de estudos. Nós teremos 5 lições sobre esse tema. Nós não vamos esgotar o assunto, é claro que não. Nós vamos acabar faltando com alguma coisa, não tem como, entendeu? Porque não tem como esgotar um tema tão rico e tão poderoso. E sobre o Espírito Santo, por que ele é o mais importante? Ele é o mais importante porque ele foi o grande presente de Deus, a dádiva de Deus à igreja, assim que Cristo foi exaltado nos céus. Quando Cristo senta no trono, quando o Senhor diz, está no Salmo 110, diz assim: assenta-te à minha direita até que os teus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Isso falando de Jesus sendo exaltado. E esse momento de exaltação de Cristo, ele fala que rogaria ao Pai para que fosse derramado o Espírito sobre a igreja, sobre nós. Então o Espírito Santo já foi derramado, amém? Amém. E nós vamos estudar sobre isso futuramente. O Espírito Santo já foi derramado, ele é o grande presente de Deus. O Espírito Santo é aquele que traz as riquezas celestiais para a gente. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a orientação dele, é claro. Ele é da Trindade divina, ele é o que menos aparece, vamos dizer assim. O Espírito não tem uma imagem, né? O Espírito não tem nomes designados. Ele simplesmente se manifesta entre nós, ele conduz a igreja, e ele é Deus com o Pai e o Filho. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo a ajuda dele, porque ele não fala de si, está escrito, nós vamos ver sobre isso. Ao tempo inteiro ele glorifica a Jesus. Olha só que interessantíssimo, né? Jesus glorificava ao Pai e o Espírito é aquele que sempre vai estar glorificando a Jesus. Então eles nunca puxam glória diretamente, né? Eles sempre estão apontando para o outro. Isso é uma grande lição da humildade que há na divindade. Olha só que tremendo, né? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos oriente nessa manhã. Bendito Deus, Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos nessa manhã maravilhosa que estamos aqui reunidos. É muito bom nos reunirmos como igreja. Nós vencemos o frio e a cama, te glorificamos por isso. Também não estamos julgando quem ficou em casa, Senhor. Cada um tem seus motivos, mas estamos aqui para aprender do Senhor, para aprender do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir. Nós não somos mestres no tema, Senhor. Nós precisamos da tua orientação, da tua sabedoria, porque o Senhor, Espírito Santo, que revela a cada um de nós o que recebemos de Cristo gratuitamente. Aquilo que recebemos na obra de Cristo gratuitamente, pela graça do Senhor, o Senhor que tem esse papel de nos revelar. O Senhor é o Espírito da verdade. Então se manifesta entre nós com poder, graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém? Você tem a sua lição aí? No grupo da igreja está esse PDF, tá? Se você entrar na área de documentos do grupo, você consegue baixar esse estudo. Ele está bem simples, está objetivo.
Hoje nós vamos tratar sobre quem é o Espírito Santo. Amém? Essa é a nossa primeira lição. Quem é o Espírito Santo? Ah, poxa, eu sou crente velho, eu já conheço esse negócio, Fábio, de Espírito Santo já. Assim, tem gente que já acha que já é mestre no assunto. Mas você precisa reafirmar sempre o seu conhecimento e a sua fé. Você precisa reafirmar o seu conhecimento, a sua fé, renovar o conhecimento. Porque o Evangelho, ele é baseado em repetição mesmo e em imitação, tá, gente? É imitação. O Evangelho é essa simplicidade. Nós imitamos a Cristo. E as pessoas, ao nos olhar, têm que ver Cristo. Então, nós estamos trabalhando nessa imitação. Ah, você às vezes quer a novidade da terra, aquela revelação que vem do céu diferenciada, né? O pessoal acha. Só que o Evangelho é muito mais simples do que isso. Do que adianta grandes revelações celestiais se o meu comportamento não for igual ao de Jesus? Se eu não conhecer essa pessoa maravilhosa que caminha diariamente comigo, que é o Espírito Santo, que é Deus habitando conosco, Deus convivendo conosco, como é que a gente vai viver dessa forma? Não? Então nós precisamos conhecê-lo. Nós vimos numa trajetória de estudos, nós falamos sobre os atributos divinos, e agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, muito se fala dele, está na introdução aí, nas comunidades cristãs, sobre o Espírito Santo, né? Ele é muito popular nas canções, nas ministrações. Então, o Espírito Santo, ele ungiu, ele trabalhou no Antigo Testamento, capacitando reis, profetas, sacerdotes. Ele que vai fazer todo esse papel de capacitação dos homens de Deus na antiguidade. E através de Jesus, né, além de capacitar Jesus, porque Jesus, esse termo Cristo ou Messias, está ligado justamente ao Espírito Santo. Porque Cristo significa aquele que foi ungido, ou melhor dizendo, o ungido, né? A ideia é que ele recebeu a unção do Espírito e ele age mediante essa unção. E a palavra Messias também significa essa, o ungido. O que é a unção? A unção é uma capacitação e autoridade para uma determinada ação, entendeu? É uma capacitação. Quando você recebe unção de Deus, você recebe autoridade e capacitação de Deus para cumprir a sua missão. Então, um profeta, quando ele recebia essa unção de Deus, era justamente para isso. Os profetas se ungiam com óleo antigamente, né? Os reis também eram ungidos. A unção que vinha sobre o sacerdote era diferente, que era já um misto das especiarias com azeite, né? Que formava aquele grande perfume maravilhoso que era derramado. Por isso que o Salmo 133 vai falar que o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união, essa unidade da congregação é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Você me pergunta, por que isso? Porque a unidade tem a ver com óleo? Porque esse óleo era cheio de ingredientes diferentes. O óleo que descia sobre o sumo sacerdote era um óleo cheio de ingredientes, se você olhar. Não é só azeite puro. Azeite puro é só para acender fogo no negócio. Azeite você tem que ter e fazer manutenção dele diária. Tá? Isso todo crente tem, é para iluminação, né? Você não pode, tanto que o óleo, as lâmpadas do tabernáculo eram trocadas o azeite diariamente. Essa manutenção espiritual que a gente faz, de vida de oração, de estudo bíblico, isso que vai deixando a nossa iluminação mais clara, amém? Amém. A gente tem que trocar esse óleo com frequência, esse azeite que vai envelhecendo ali. Agora, quando a gente fala da unção que vem sobre o sumo sacerdote, aí já é um misto de ingredientes. Ele tem um perfume, tem uma caracterização extraordinária. E é símbolo também do Espírito Santo. Então, essa unção, que era a física do Antigo Testamento, ela, em Jesus, ela foi
assim, real. É claro que eles também experimentaram o poder do Espírito antigamente, mas aí Jesus veio sobre ele aquele Espírito que o conduziu para a sua missão. E esse Espírito foi derramado sobre nós, amém? Então, ele é esse capacitador, ele vai aparecendo dessa forma. Eu gostaria que vocês abrissem em João capítulo 16, o verso 13. O versículo é interessantíssimo aí, eu até comentei sobre ele aqui. Eu gostaria que vocês lessem. Agora eu estou com a Bíblia que eu consigo ler aqui, nem preciso de óculos. Bíblia da letra gigante. Ninguém tem. Isso é. Eu acho que ele trouxe para também a gente. Não, porque eu entendo muito de Bíblia, a minha Bíblia é maior que a de todo mundo. João capítulo 16, o verso 13. Quem achou aí pode ler. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que interessante, né? Eu acho muito lindo esse versículo, quando diz assim que ele não falará de si mesmo. Olha só. Pô, ele é Deus, eles têm um posicionamento, a divindade, né, e a trindade tem esse posicionamento interessantíssimo. Então, quando a gente vai ler esse capítulo aqui, tem versículos que Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, semelhante a mim. Olha que interessante. Isso aí já é a prova da trindade divina, correto? Porque assim, se tem uma linha teológica e herege, que é do unicismo. Vocês já ouviram falar em unicismo? Alguém aqui já ouviu falar? O unicismo diz que Deus é uma só pessoa e se manifesta de 3 formas diferentes, entendeu? Só que assim, Jesus seria, no mínimo, esquizofrênico, né? De chegar e falar: rogarei a mim, para que mim mande a mim. Vai ficar estranho. Ou um índio, né? Vai ficar meio estranho. Mas isso foi xenofóbico, não foi legal. Mas pensando nesse negócio, pensa como eles são pessoas distintas. E esse é o grande mistério da Trindade. Isso. O que tem a diferença pode ser esses tempos, né? Períodos, dispensações. A gente pode dizer assim. Mas em nenhum momento eles são a mesma pessoa, tá, gente? Então, como a Deus é uma coisa só, uma pessoa só, não é só uma personalidade. A divindade é uma só, mas são 3 personalidades distintas, são 3 pessoas distintas. Isso precisa ficar gravado na nossa mente. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Pai é outra pessoa. Agora, eles trabalham em uma unidade trina. Tanto que Jesus fala que o desejo, a oração dele é que a igreja fosse um, como ele e o Pai eram um. Entendeu? Nós somos a mesma pessoa? Não, nós não somos a mesma pessoa. Nós somos diversas pessoas com diversas manias e a gente consegue chegar nessa unidade. Vamos lutar por isso aí. A igreja luta por isso há anos. Por muitos equívocos a gente acaba se separando, né? Mas o plano de Deus é que a gente seja um. Pô, eu nem criei um drama na Trindade, né? Já saí explicando. Poxa. Então, vocês entenderam o que é a Trindade? Lembraram o que é a Trindade? A gente não pode achar que é uma pessoa só. Tem gente que diz aí que é uma pessoa só, e não é, gente. São 3 pessoas distintas. E a gente precisa conhecer a maneira de trabalhar de Deus.
Outra possível heresia sobre o Espírito Santo é que ele é uma força. Ele é só uma força, um fenômeno, um poder divino, né? E é impessoal. Vocês sabem qual é a seita que fala sobre isso? Sobre a impessoalidade? Tem uma seita que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Diz que ele é uma força. Isso aí. Os TJ, os Russelitas, né? Os Testemunhos de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Tanto que você vai pegar a versão bíblica deles, vai estar lá em João capítulo 1, ou melhor, Gênesis capítulo 1, vai falar que a força ativa de Deus, né, pairava sobre a face das águas. Eles não acreditam no Espírito como uma pessoa. E o Espírito Santo também ele vai se manifestando dessa forma, como força. Tem símbolo, o fogo é um dos símbolos do Espírito, o vento principalmente, que é a principal palavra ligada ao Espírito, né? Aí sempre dá aquela sensação de energia, de força, de volição, sempre tem essa ideia do Espírito Santo. Só que ele é isso tudo, mas ele é uma pessoa, entendeu? Então a gente vai tratar dessa temática. O Espírito, ele não fala de si, como a gente viu, isso trabalha a humildade da Trindade e também a missão do Espírito Santo. O que a gente vai tratar hoje? A gente precisa tratar sobre a divindade, reafirmar que o Espírito é Deus. Nós precisamos entender isso, que ele é Deus com o Pai e com o Filho. Entender que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente tem que sair daqui firme com isso. E nós vamos ler os textos sobre isso. E entendemos um pouco a missão do Espírito Santo, que isso aqui é só uma abertura para o que está por vir. Beleza? Então, ele não tem um título de designação. Ele só é conhecido por nós como Espírito Santo. Às vezes ele vai aparecer como Espírito do Senhor, no Novo Testamento, Espírito de Cristo. Mas a principal ideia é Espírito Santo. Essa palavra Espírito, no hebraico, é a palavra ruá. É uma palavra feminina, tá, gente? Ruá é uma palavra feminina. E no Novo Testamento, em grego, é a palavra pneuma, que você vê em várias, no nosso português gregórico, tem muito grego no nosso português, né? Aí você vai encontrar pneumático, essa ideia de sopro de vento, né? Aquilo que é utilizado com ar, né? Vamos dizer assim. São duas palavras femininas, tá? Mas o espírito é masculino, não é, gente. Não estou dizendo que é feminino também. Também não estou dizendo que é feminino. Mas assim, seria interessante, né? Se o Espírito Santo fosse a feminilidade de Deus. Olha só que heresia. Mas olha só, a doçura, a maneira que ele age, a ternura que o Espírito Santo trabalha, por que não seria o lado feminino? Porque o Deus Pai se apresenta como Pai e autoridade, né? O Filho. Eu só estou meditando, tá, gente? O amor que mais chega perto de Deus, é o amor de Deus. Então, é isso aí. Por que não? Se Deus criou o macho e fêmea, né? E cada um com suas funções, isso quer dizer que toda essa riqueza emocional, personalidade, amor, isso tudo vem de Deus. Amém? Mas é interessante, alguns teóricos dizem que no mínimo o espírito é feminino, entendeu? É porque no nosso português é uma palavra masculina, mas isso são só meditações. O masculino e o feminino estão em Deus, amém? Ele nos criou dessa forma, esse cuidado, o carinho que ele coloca para que as mulheres tratem assim, o cuidado da mãe com os filhos, né? Tem mães ruins também, que não são verdadeiras, né? Mas tem as mães legítimas, elas têm um cuidado eterno com seus filhos, assim. Parece que o cordão não solta, né? Ela fica ali, ela tem essa angústia, né?
Fala, pastorzão. Corroborando com isso, a Bíblia diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É isso aí. Então nós temos o homem, aquilo de Deus, que é a imagem e semelhança dele, sendo homem, e a mulher tem aquilo que é a imagem e semelhança de Deus, sendo mulher. É bíblico, o espírito é a mulher. Brincadeira, gente. Mas assim, é interessante meditar sobre isso. Muito bom a colocação do pastor Charles. É por isso que ele fala. Olha só, mas o Anderson tocou num ponto interessante, tá, gente? Lá em Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, a maior, o que é o axioma ali, o negócio que não muda nas 7 cartas, é essa expressão: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso se repete 7 vezes. Então, quem tem que ser? A gente tem que prestar atenção em quem na igreja? No Espírito Santo. Diga-me. É isso aí. Vai, desenrola o bolo, mulher. É isso aí. É amor. É o que vai frutificando dele, essa riqueza que brota dele. Então, vamos lá. Quando a gente fala de espírito, a gente fala da sua natureza. O que é espírito? Aquilo que não dá para ver. Ele não é visível a nós, mas é perceptível, certo? Quando a gente fala da ação de Deus, por exemplo, em 1 Coríntios 12, eu vou ler aqui rapidamente com vocês, vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que essa Bíblia não é viciada igual a outra, não. A outra eu faço assim, ela cai onde eu quero, tem que treinar essa. No capítulo 12, a partir do versículo, vamos a partir do primeiro, eu vou ler isso aqui, eu vou falar algumas coisas sobre esse texto. A partir do primeiro, capítulo 12, diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui, a palavra dom não aparece no original, tá, gente? O que esse texto fala? A respeito dos espirituais, pneumáticos, né? O que ele está dizendo é o quê? Ou a gente pode traduzir acerca daquilo que é espiritual. A tradução correta é essa, ou melhor, acerca da espiritualidade. Tá entendendo? Então, esse capítulo 12, 13, 14 de 1 Coríntios, ele não vai falar só de dons. Ele vai falar sobre espiritualidade, porque os coríntios tinham um equívoco na cabeça deles sobre a espiritualidade. Eu não vou tratar sobre os coríntios, mas aqui fala isso, acerca da espiritualidade, acerca daquilo que é espiritual, meus irmãos. Eu não quero que sejam ignorantes, que não sejam sem conhecimento. Vós bem sabeis, quando eram gentios, vocês eram levados pelos ídolos imundos, mudos, né? Pelos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldição ou maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, de dádivas, né? Mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso aqui, essas palavras são interessantes. Há diversidade de dons, e dons é essa palavra que fala das capacitações, né, do Senhor. Há diversidade de serviços, ministérios. Há diversos ministérios e a lista não fecha. Tá, gente? A lista não fecha. E o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações. Operações são ações poderosas. Fala de energia
atuante, entendeu? Quando você pega originalmente. E aqui ele fala, a manifestação do Espírito, aí manifestação é uma palavra interessante, que essa palavra manifestação ela está ligada justamente a sentir, entendeu? Então o Espírito ele age de diversas formas, ele age através de serviços, ele age através daquilo que sentimos, que é manifestações, ele age através de impulso para o serviço e capacitação, que são os dons. Você está entendendo? É só para a gente ver a gama de coisas que o Espírito Santo faz, sendo invisível, né? Sendo invisível, ele se manifesta entre nós dessas formas, através de serviços, através de capacitações, através de manifestações, através de energia, vamos dizer assim. Você se sente energizado, não é uma palavra comum que a gente usa na igreja, não é comum, mas é a palavra energon. É isso, tem a ver com energia, com algo que vai nos impulsionando. Entendeu? Quando a gente fala sobre o Espírito Santo. Então, ele é invisível, mas ele atua dessa forma. Ah, Fábio, eu só vejo o Espírito se movendo quando o Xande está ali em cima, no ato profético, falando. Pô, gente, quem não sente a presença de Deus quando o Xande está ministrando, né? Não, é impossível não sentir a presença de Deus. Mas Deus também se manifesta quando tem alguém servindo na cantina. Só que você não está se arrepiando nessa hora, você está entendendo? Quando alguém entrega que nem ontem que botaram aquela mesa e colocaram os caldos ali, né? O tempero estava bom. Você está me entendendo a temática? Há impulso do Espírito quando o Rodrigo é o do fogo, né? Já viu o Rodrigo aqui mandando no mistério. Mas há impulso do Espírito também, carismático, o poder do Espírito Santo, o Rodrigo puxando gesso lá em cima, no espaço atmosfera dos jovens também. Você está entendendo? Quando o Maurício está ali, ó, atendendo bem as pessoas que chegam, e o pobre do Maurício está todo dormindo ali. Aí o que você diz? Não, quem está cheio de Espírito Santo é a banda que está cantando, é quem está ministrando aqui. Não, Maurício está cheio de Espírito Santo ali na frente também. Está recebendo as pessoas, às vezes ele se irrita, mas ele não demonstra a irritação dele. Isso é o Espírito Santo se manifestando. A porta de entrada da igreja, né? Ali isso aí. Ele lá e a pessoa que está ali. É isso aí. Muito para as pessoas voltarem. Com certeza. É isso aí. A recepção A recepção e assim, não é todo mundo que tem esse lado. Não. Tá entendendo? Então também é cheio do Espírito. Maurício, tu vai ver o Maurício pegando o microfone aqui para fazer ministração? Não sei se é o costume dele, lá ele fica assim, desesperado. Não é, mas ele vai estar servindo de outra forma. Então o Espírito Santo ele trabalha dessa forma invisível, por vezes perceptível no sentido, por vezes manifesta no serviço. Isso vai ser tratado lá na frente da gente. Eu só estou tratando da natureza do Espírito, que ele é invisível, mas ele vai se manifestar através da gente. E a outra designação é santo. Aí tem a ver com a missão dele. Aí o que é resultado do Espírito entre nós? É santificação. A gente falou sobre santificação, a gente trata dessa particularidade, singularidade, quando a gente falou sobre santificação nas lições passadas, sobre o Deus Santo é o Deus singular. O que é que o Espírito Santo faz? A gente sempre leva a santificação para o lado da moralidade. Tem o lado da pureza e moralidade, sim, mas o papel do Espírito é nos reservar. Ele nos toma como propriedade particular de Deus e ele nos torna singulares. Lembra de uma das orações de Moisés em Êxodo 33, que o Senhor fala assim: olha, eu vou botar um anjo para ir com vocês. E Moisés desesperadamente diz: se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar. E ele fala assim: porque o que nos faz ser diferentes dos outros povos é a tua presença entre nós. Olha só que coisa linda Moisés fala. E que nos torna particulares, que nos torna singulares, porque é um povo ruim, igual qualquer outro povo ruim do mundo, gente. O que torna a gente singular é a presença de Deus. Amém?
O que torna você especial é a presença dele. Não é que você é invisível, mas ele age, ele é perceptível e ele é santo por nos santificar, por nos tornar singulares. Ele é um espírito diferenciado. Por quê? Há diversos espíritos nesse mundo, mas ele é singular, ele é diferente. Entendeu? E ele trabalha de uma maneira diferente. Nele não há engano, nele não há mentira, nele há pureza, nele há verdade, nele há transformação de vida. Amém? Então vamos seguir aqui. Então a gente vai trabalhar com essa temática, com esses pontos interessantes aí sobre a natureza do Espírito, sobre a personalidade e a missão. Primeiro, quando a gente fala sobre a natureza, a gente reafirma a deidade ou divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade Divina, é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, né? Quando a gente fala de teologia. Ah, porque o terceiro fala que ele é melhor que todo mundo? Não, é só uma posição de serviço, vamos dizer assim, de período de serviço, ele é a terceira pessoa que aparece, e não há designação nem bíblica, tá, gente? Isso aí é mais os teólogos nas suas meditações e botaram ele como terceira pessoa. É só para se tornar didático. Então, ele é Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Se você for ver, eles falam que é o último, mas é o primeiro. É em Gênesis, quando colocou Isso aí, ele já está ali. Ele está em tudo. Só que ele não se gaba do serviço dele, né? Ele está ali, está trabalhando em tudo, ele está se manifestando em tudo. Não, vamos ler outro texto. Esse daí vai ficar muito grande, eu acho que a nossa hora passa rápido, eu sou um tagarela. Vamos trabalhar. É que aqui o texto vai dizer que ele está na mesma posição do pai e do filho. Pode ver aqui em Mateus 28, quando vai falar sobre o batismo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica que a gente tanto fala é o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, entendeu? São os três que sempre estão trabalhando juntos, eles estão no mesmo patamar, só que aquele que está pessoalmente conosco, trazendo a realidade do Pai, do Filho, do céu, é o Espírito Santo nesse momento. Então, o Espírito Santo é Deus. Quais textos falam que o Espírito Santo é Deus? Ele vai ter que apresentar os atributos incomunicáveis de Deus, né? Que ele vai revelar esses atributos, se revelar na Escritura. Então, qual o primeiro atributo aí a gente pode encontrar falando sobre o Espírito? Abra em Hebreus capítulo 9, verso 14. Você tem uma escola bíblica, você vai ter que abrir a tua Bíblia. E cadê o teu caderno? Cadê a tua caneta na tua mão para tu anotar? Isso aqui é uma escola, gente. Pegando pesado, né? Pegando pesado com os crentes. Hebreus 9, verso 14. Eu vou ler aqui rapidinho. Não é melhor alguém ler, né? Lê, Israel. Muito mais sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se oferecer sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então fala do Espírito Eterno. Ele é o Espírito Eterno. Isso fala da eternidade do Espírito Santo. Então, eternidade, né? Quem participou das outras aulas, e fala que eternidade é transcender eras. Entendeu? A ideia está ligada a eras, é transcender eras. Deus é eterno porque Deus transcende eras. Ele ultrapassa as eras. Ele é o ser mais primitivo, a causa primal de todas as coisas, né? Então ele está lá desde a antiguidade e eternidade, eras passadas, e ele vem transpassando elas. O tempo não o afeta. E quando fala do Espírito Eterno, é nessa mesma designação. Salmo 139, versos 7 ao 10, vai falar que ele é onipresente. Salmo de número 139. E sempre lembrando que Salmo não é capítulo, tá? É número porque é um inário. Tá bom, gente? Ah, que legal, né? A gente não fala capítulo.
É legal falar do Salmo. No Salmo capítulo. Não, tá errado. Tem que falar certinho. Salmo de número 139. Abre aí. A partir do verso 7. Quem achou pode ler. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama mais profundamente, lá estás também. Beleza. Pode. Já foi até o 10 aí? Não, foi até o 8. Pode ler, continue. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, o Espírito, ele é onipresente. Isso fala que ele está presente em todos os lugares. Amém? Onipotente também, Salmo 104, verso 30. Abre aí, Salmo 104, verso 30. Tomara que eu tenha anotado certo, é esse daqui. Esse versículo é maravilhoso. Pode ler. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Olha só. Isso fala do poder criativo, né? Mas uma designação da divindade é ser o Criador. Ele estava na criação, criando. Isso fala da sua onipotência. O poder do Espírito que renova a face da terra. É interessante que você lê esse Salmo 104 todinho, dá a entender que acontece um Pentecostes na criação com frequência. Qual o Pentecostes da criação? É a primavera, por exemplo, quando é um dos símbolos desse derramar do Espírito, dessa vida que manifesta do Espírito, porque é um momento de frutificação, é um dos símbolos de frutificação. E toda vez que tem essa manifestação de vida crescente, saiba que está tudo sob o controle de Deus. Está debaixo da sua ordenação, da sua palavra, e quem faz a manutenção de vida na criação é o Espírito Santo. Isso é tremendo. Depois medita nesse Salmo 104. É muito interessante. O Espírito também é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Vamos ler aí, vamos abrir essa Bíblia aí, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Gente, tá ligado? Eu estou com calor, é a presença do Espírito. É porque senão vai vencer o desodorante aqui. É se ficar muito pesado aí. Vai avisar, senão não. Tu viu o que ele fez? Como ousa? Capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha só o nível da onisciência do Espírito Santo, né? Como ele é Deus, né? O Pai, ele entende as profundezas de Deus, né? Ele sabe de tudo, então nada foge ao seu entendimento, ao seu conhecimento. O Espírito é onisciente. Está bem claro que o Espírito Santo é Deus, né? Não tem dificuldade para entender isso. Ele é denominado Senhor, ele é descrito como Criador, como a gente leu aí. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que está em Atos capítulo 5, que não está na lição, mas fica como um suplemento aí, que é um texto bem complicado. Sim. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Versos
3 e 4, diz assim, eu vou ler aqui. Disse então Pedro a Ananias, né? Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque planejaste isto em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Interessante, né? Num texto Pedro fala, mentiste ao Espírito Santo, e no outro ele confirma, você mentiu para Deus. Não tem como mentir para Deus, né? E passar ileso. A glória de Deus era tão pulsante naquele ambiente, que quando você continua lendo o texto, o Ananias foi para o saco, a mulher dele também. Eles foram de arrasta, né? Como diz a galera aí, a galera do Oz aí, né? A galera do Hotsim, eles falam que ele foi de arrasta. A presença da glória de Deus era tão tremenda que o juízo foi aplicado na hora, assim, expiraram, perderam a vida na hora. Mas o que marca aqui no texto é essa afirmação de Pedro, né? Vocês mentiram para Deus. Alguém tem dúvida que o Espírito Santo é Deus? Nenhuma, né? Nenhuma. Ele é Deus. Agora, como a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa? Aí fala, para ser pessoa, né? Você precisa identificar personalidade em alguém. É o nosso segundo ponto aí do nosso estudo, que diz que ele não é apenas uma força ou energia divina. Então, quando a gente fala de personalidade de maneira simples, é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. No seu aspecto psíquico, a personalidade consiste de intelecto, sensibilidade e vontade, que também é conhecido como inteligência, afetividade e autodeterminação. Mas o que a gente conhece mais é sobre isso: intelecto, emoções e vontade. No Espírito Santo, esses 3 atributos de uma personalidade aparecem. Então eles vão aparecer aí, ó. 1 Coríntios 2, quando fala que o Espírito sabe, nós lemos esse texto aí. Da sensibilidade do Espírito Santo, vamos ler aí em Efésios capítulo 4, versículo 30. Pode abrir aí. Efésios 4. Versículo 30, fala que ele tem sensibilidade, ele tem emoções. Efésios 4:30. Vou esperar vocês abrirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha, que legal, né? Não entristeçais. O Espírito Santo, eu acho legal ele botar o termo do entristecer, porque quando uma pessoa se chateia com você e não te ama, ela fica com raiva, certo? Ela fica com ódio de você. Quando essa pessoa te ama e você a decepciona, ela fica entristecida com você. Tem essa diferença da sensibilidade do Espírito Santo, né? Ele se entristece. Porque ele se entristece conosco quando erramos? Porque ele nos ama. É uma decepção, ele fosse triste, a tristeza vem do amor. Essa tristeza de decepção vem porque você tem expectativas na pessoa, apesar do Espírito Santo não ser iludido com ninguém, tá, gente? Ninguém quer surpresa para ele, mas ele se entristece quando temos atitudes que não são de acordo. E o texto seguinte vai falar: livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, que são discussões em voz alta, ficar brigando em voz alta. Ele fala, blasfêmias, malícia, isso tudo aí entristece o Espírito Santo. A amargura no coração entristece o Espírito Santo falando.
a designação aí da tradução está contra, fala contra, né? Aí fala de um negócio mais pesado, que é blasfemar contra o Espírito Santo. O que aconteceu? Quando você lê o cenário todo aí, o que acontece? Tem os fariseus, né? Os fariseus, os saduceus, a galera lá que eram os religiosos da época, e tem Jesus fazendo sinais, curando, expulsando um demônio surdo e mudo. Os exorcismos da época, eles tinham e geralmente citam o nome do demônio para poder expulsar. Só que o demônio não falava o nome dele, porque ele era mudo. Um dos sinais messiânicos era que o Messias era o único que poderia expulsar um demônio desse tipo. Porque ele que era um dos sinais messiânicos, porque o Messias ele expulsa demônios sem perguntar o nome. Só teve um que ele perguntou, que foi aquele cara lá do Legião, né? O Gadareno. Por que ele pergunta do Gadareno? Porque ele foi, como Jesus falou assim, esse cara é sinistro, meu, entendeu? Então assim, qual é o nome, cara? Entendeu? É mais uma curiosidade do que o Senhor precisasse saber. Tanto que na hora de expulsar ele falou, sai daí, sai dele agora e não volta mais. Ele não precisava saber o nome para expulsar. Ele só perguntou por curiosidade, porque o bicho arrebentava a corrente, eram dois, né? Quando a gente vai pegar a história verdadeira, não é só um gadareno, né? Quando a gente junta os evangelhos. Mas voltando ao tema aí, ele fez um dos sinais messiânicos que comprovavam que ele era Messias. Porque todo o ministério de Jesus foi fazendo sinais que comprovavam que ele era Messias. Se vocês não acreditam em mim pelo que eu falo, pelo menos acreditem, pelo menos acreditem pelos sinais que eu faço. Porque os sinais mostravam que ele era o Messias. Entendeu? Aí o que esses homens falam? Eles acabaram de ver um sinal legítimo de que Jesus era o Messias. E quem é o Messias? Aquele que é ungido pelo Espírito Santo. Aí o que ele fala assim? Ele está possuído pelo Senhor das moscas. Olha só o que eles falam de Jesus, que era Beuzebu. Olha que pesado. Eles sabiam que era um sinal messiânico. Eles sabiam que era o Espírito Santo, mas eles chamaram o Espírito Santo de Beuzebu. Entende a gravidade da blasfêmia? O que é? A blasfêmia não está ligada à ignorância. Eu não sei que é o Espírito Santo, eu estou com dúvida. Porque tem uma parada bizarra que acontece, que a gente fica assim, é o Espírito, é a carne, é o demônio, o que é isso? Está entendendo? Não precisa ficar com medo disso. Blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, é ciente. Você sabe que ele está agindo, mas por inveja e ciúme, orgulho, isso aí, meu amigo, orgulho, você pega e diz, não, é o demônio que está agindo. Está entendendo? Aí vai pro saco, irmão. Aí não tem jeito não. As nossas, digamos assim, as nossas reclamações que todo mundo faz, aquele momento que a gente está mais valorizado. Ele entendeu. Jó fez isso, chorou pra caramba. Jó falando, Jó fala, pesa-me balanças fiéis, que eu sairei limpo, orgulhoso. Ele falou assim, onde eu errei? Porque o Todo-Poderoso me maltrata, né? Ele questionou muita coisa. Aí depois Deus pergunta faz mais de 60 perguntas para ele não soube responder nenhuma, né? Não dava, né? Aí ele fala, eu boto a minha mão na minha boca e me humilho no pó, porque eu não sei de nada, tudo pode. Ele baixa a bola dele. Salmo 13, o salmista até questiona o Senhor, até quando esquecerás de mim, Senhor? É isso aí. Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Uma queixa direta. Mas é algo que brota de um coração que está maculado, não um coração rebelde contra Deus. E foi o caso dos fariseus aí, que quiseram realmente atribuir ao Espírito Santo algo que, dizendo que era do demônio, algo que o Espírito Santo. Admite que claramente era divino. Claramente era divino. Por inveja, cara. Ele foi pesado. E isso a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Tomar cuidado. Você vê sinais de Deus. Agora, se a tua inveja sobrepuja isso, sinceramente, eu acho que o Espírito Santo não habita em você. Entendeu? A realidade é essa. É pesado isso que eu estou falando.
A gente vai ter nossos momentos de raiva e inveja. É mais fácil eu ter inveja do Espírito atuando na pessoa e falar assim, por que o Espírito não atua em mim também? Isso é bem humano e bem crente, né? Agora, dizer que sabendo que é Deus, você dizer que é demônio só porque tem raiva da pessoa, aí... Mas eu vou te falar, ninguém aqui vai cometer esse pecado não. Em nome de Jesus, crente não comete esse pecado. Só comete esse pecado quem está numa vibe... quem é anticristo, né? Que é um híbrido de demônio com... é semente do Satanás para cometer esse pecado. Não. No mínimo. Tá bom? Mas é isso. Quando a gente fala de blasfêmia, é esse significado. Eu ouço cada besteira, gente, na internet sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí deixa quieto. O Espírito Santo é Deus, beleza? É uma pessoa também, tá claro? Personalidade, ele tem personalidade, ele tem sentimentos, ele tem vontade ele tem. Assim, ele é soberano também, a vontade dele tem que ser obedecida. Agora, se a igreja ouvir, porque está lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então isso aí designa a vontade do Espírito. O que ele está falando são orientações, são ordens, são designações, entendeu? Se a igreja ouvir o Espírito Santo, a gente vai longe. Nosso alvo é esse. Tem uma onda aí do Espírito nessa igreja, aleluia. Todo mundo está percebendo que tem uma onda maneira? A gente tem que surfar nela, entendeu? Vamos surfar nessa onda. E esse é o nosso objetivo, obedecendo ao Espírito Santo, obedecendo ao impulso dele, ele está nos direcionando para algo. Então a gente vai. É isso aí. Então vamos lá. Terceiro, afirmar sua missão. Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito ao mundo, está? João capítulo 16, do verso 7 ao 11, né? Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler esse texto. Esse texto a gente precisa ler a partir do verso 7, né? Eu vou ler aqui para ficar mais audível a todos vocês, a partir do verso 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que é o pecado? O pecado é não crer em Jesus. E o Espírito Santo vai revelar isso à humanidade. Ele, ao ser derramado, ele já está em todo o mundo atuando. Lembra do Espírito em Gênesis capítulo 6? Tem uma fala de Deus. Quando os homens estão ultrapassando o limite dos seus pecados e da sua violência, lá diz o quê? Que meu Espírito não mais contenderá contra o homem, porque ele é pecador, ele é carnal. E, tipo assim, já havia uma canseira de Deus. Está entendendo? E quando Deus abre mão de interagir contra o pecado de alguém, essa pessoa foi abandonada aos seus prazeres. É o que Paulo vai citar em Romanos capítulo 1. É o abandono de Deus. Qual o grande problema? É quando Deus ainda está batendo com o martelo na nossa cabeça, chamando a nossa atenção. Não, o maior problema é quando isso para. É quando para de vir essa consciência nos trazendo a uma vida pura, uma vida santa. Isso vai acontecendo com a humanidade. E aqui o que ele diz? Novamente o Espírito derramado, ele volta a atuar na humanidade. Ele não só atua na igreja, ele está derramado em todo mundo, ele está atuando, ele está trabalhando. Por isso que o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Você está entendendo? Não ache que o Espírito está confinado ao nosso atuar, à nossa maneira de ser. Ele usa passarinho, ele usa o que ele quiser. Vê os índios falando aí de testemunho de conversão indígena. Um passarinho me falou de Jesus. Eu não sei que terror foi esse.
Mas eles veem passarinho falando de Jesus. Tem testemunho disso, tá, gente? Tem coisa fora da curva. E o Espírito Santo não deixou a humanidade sem testemunho. Ele vai testemunhando. Isso é desde as eras e mais eras, e ele vai testemunhando. Está entendendo? Ele revela o pecado. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Por que Jesus está falando disso? Ele convence da justiça porque o parâmetro de justiça não está presente fisicamente. E quem mostra o que é justo é Ele. O Espírito Santo que vai atuando e trazendo justiça. Quem segura a iniquidade no mundo é o Espírito Santo. Amém? Haverá tempos de transbordar de pecado sem precedentes. E quando essa taça transborda, que Deus vem com juízo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai sair da terra com umas teorias aí não, tá, gente? Não. Mas ele para de contender. Vai chegar o momento que ele vai parar de contender. E quando ele parar, a iniquidade chega a níveis astronômicos. Aí é um absurdo. Isso já acontece em ambientes, vamos dizer assim, particulares, vamos dizer assim. Fala. Naquele ponto que Jesus fala assim, quando eu voltar, será que eu acharei fé na terra? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Será que eu acharei fé na terra? Porque o pecado é falta de fé. Uma das raízes do pecado é falta de fé. E finalizando, ele revela o juízo. O que ele diz? Ele já diz que o príncipe deste mundo já está detonado. Ele que revela. O que ele faz agora é tipo você corta o rabo da lagartixa e fica assim, se debatendo. Antigamente falava que estava xingando sua mãe. Né? Aí fica assim, ele fica lá se debatendo. É um resíduo de vida que ainda tem, mas ele está se debatendo porque ele já sabe que o próprio Apocalipse fala que Satanás já sabe que está derrotado e ele entra em desespero para querer consumir quem aparecer na frente dele agora. O desespero dele é esse, porque ele já sabe que o tempo dele está contado. Entendeu? O príncipe deste mundo e quem faz esse papel é o maravilhoso Espírito Santo e outras coisas mais que ele vai nos abençoando, né? Ele é o nosso conselheiro e guia. Quando fala que ele é o consolador, gente, não é só porque você entra no ombro, aí a gente fala quando alguém falece, né? O Espírito te console, né? A gente fala assim. O que consola a morte de alguém, que consola o luto, é a promessa da ressurreição dos mortos, amém? Paulo fala sobre isso claramente, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, porque a ressurreição que consola, o Espírito não é só aquele que você bota no ombro assim, chora no ombro dele, não é só isso não, ele é um conselheiro, o Espírito Santo é um conselheiro, é um guia. Quando Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas, ser guiado pelo Espírito, é o Espírito sendo seu pastor pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Você não percebe uma condução dele? Como eu sei que o Espírito Santo está em mim, Fábio? Tem guerra contra o pecado dentro de você? Então é ele que está lutando. Essa é a maior prova que o Espírito Santo está na gente. Amém? É ele que conduz. Quando fala de ele ser o nosso guia, e quando fala da gente ser guiado por ele, tem a ver com esse pastorado, tem a ver com o rabinato dele, ele sendo o nosso mestre, igual Jesus foi com os discípulos. Amém? Ele é o nosso mestre próximo. E as demais coisas que ele derrama sobre nós, os dons, frutificação, ele habita na gente. A gente vai estudar tudo nesse período. A gente vai estudar. Então ele nos dá assistência para cumprir a nossa missão. Está tudo nesse estudo aí. Se você ler, estudar, ler esses versículos, você vai ver a riqueza que o Espírito Santo traz. Um dos exemplos interessantes que eu gosto é quando José está no Egito e Jacó não sabe que ele está vivo, né? E os irmãos vão voltar para lá para contar: José está vivo. Como é que José vai acreditar como é que Jacó vai acreditar que José está vivo e exaltado no Egito? Aí José fala: leva isso para o meu pai.
Aí vão carroças e mais carroças de riquezas e outras imagens do Espírito Santo. Como é que a gente sabe que Jesus ascendeu e se assentou no trono de Deus, ao lado de Deus? Ele foi exaltado nos céus. Porque Ele derramou essas riquezas maravilhosas sobre nós, que estão habitando numa pessoa, que é o Espírito Santo. Olha, isso é tremendo, né? São as riquezas do céu, as riquezas celestiais que nos foram dadas. Amém? Lucas 11, verso 13, diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Tremendo, né? Um pedido simples a Deus e sincero, a gente começa a experimentar essa riqueza toda. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, tá? Eu quero finalizar com mais um texto de Atos dos Apóstolos, que diz, capítulo 2, verso 38, Pedro respondendo, né, quando eles perguntaram: o que nós vamos fazer? Depois que Pedro tem aquela mensagem falando sobre Jesus, ele fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é esse dom do Espírito Santo? É o Espírito como dádiva, ele sendo dado a cada um de nós. Você tem o Espírito Santo aí? Glória. Dá um glória. A nossa conclusão é: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus atuando em forma pessoal na vida dos crentes, revelando verdade, distribuindo dons, produzindo frutos espirituais, além de desempenhar outras funções vitais na vida da igreja. Amém? É Deus vivo atuando na igreja. Show? Beleza?